Olá, sejam bem-vindos à Lemonade School, meu nome é Alex e eu que vou conduzi-los hoje através desse microlearning, dessa microaula. Isso aqui é um canal de educação complementar para todos os nossos alunos, seja no formato EAD ou no formato ao vivo. E também serve de hub de informação e inovação para todo o mercado. Então, se é a sua primeira vez aqui, não esquece de assinar o canal e também acionar o tal do alerta para você receber as notificações aí de forma semanal. Nossa microaula de hoje tem correlação direta com algumas disciplinas aqui da escola, como mídia digital, mídia programática e marketing digital. A gente vai falar sobre CDP, que é o Customer Data Platform. Putz, por que essa nomenclatura está tão em alta hoje dentro de todas as esferas ali, né, das rodas de conversas de lideranças, principalmente de transformação digital e também de CRM? Porque ela tem uma correlação, um link direto com a tal Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida LGPD. E qual que é o link que ela possui? Muito bem, como todos vocês já sabem, a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, ela basicamente vai impedir ou vai mitigar a possibilidade de anunciantes, agências e publishers de criar campanhas de remarketing e conseguir traquear através ali dos browsers qualquer jornada digital do consumidor. Então, para deixar de uma forma mais simplificada, qualquer agência ou anunciante que estiver ali trabalhando com uma campanha de mídia digital, seja display, vídeo, search, não vai conseguir mais, através das configurações do tal cookie pool, fazer campanhas de remarketing ou ficar reimpactando ali o consumidor dentro de uma jornada muito bem estruturada. Para a gente lembrar um pouco como é que isso funciona na prática, né? Hoje, quando você é impactado por uma mídia, automaticamente entra um script ali no seu browser, seja Chrome, Safari, não importa, e esse script faz com que as empresas consigam monitorar vários dados de navegação. URLs, data, até mesmo a marca do seu device. Muito bem, toda essa possibilidade, esse script tende a sumir até 2023, 2024, que é a data fim que a Lei Geral de Proteção de Dados está impondo para todas as empresas, para que acabe definitivamente com a prática do tal cookie pool, que é quase como colocar uma tatuagem ali no seu computador, no seu celular, e a gente ficar te monitorando, que são os tais dados sensíveis. Pois bem, o que a CDP tem a ver com isso? A CDP, ela surge como uma solução, uma possível solução para que a gente consiga, depois da implementação de forma full ou plena da LGPD, que a gente consiga realizar as tais campanhas de remarketing, ou pelo menos a gente tenha a assertividade ou a qualificação de clusters que a gente possui hoje com todo o ecossistema de cookie pool. Putz, e como é que isso vai funcionar? Por que a CDP ela acaba sendo uma possibilidade e uma solução? Muito bem, agora aqui eu vou explicar para vocês uma outra nomenclatura para que vocês entendam a diferença do momento atual para o que a CDP pode proporcionar. Hoje, quando a gente acaba impactando um consumidor, eu consigo, através ali da relação browser, mídia, né, e até mesmo o meu site, um e-commerce, uma landing page, eu consigo capitanear, trazer para dentro da empresa algumas informações sensíveis, que são informação de navegação do consumidor. Exemplo, URLs, device e principalmente o seu IP, que é o identificador ali, por exemplo, do seu notebook. Essas informações elas vão para dentro de um banco de dados que a gente chama de DMP. Muito bem, dentro dessa DMP, que também do inglês é uma Data Management Platform, uma plataforma de gerenciamento de dados, a gente acaba cruzando também, por exemplo, dados de vendas. Esses dados são criptografados e a gente acaba alimentando, através de uma API, vários outros, vamos chamar assim, serviços de mídia digital para qualificar não só o cluster lá, né, qualificar o target que eu vou impactar a minha mídia, mas também para realizar, por exemplo, as tais campanhas de remarketing. Muito bem. A partir do momento que eu não tenho mais esses dados nas mãos, por causa da LGPD, ou seja, não vou ter mais o IP, não vou ter mais o horário, a URL, como é que eu faço isso? Como é que eu literalmente vou conseguir traquear e realizar remarketing para ter uma jornada do consumidor fim a fim?
A CDP, ela acaba sendo então uma grande solução ou uma das soluções para essa situação. Por quê? Porque a CDP, ela não trabalha com esses dados de cookie pool. A CDP, ela vai trabalhar com um dado ou uma chave sensível do consumidor que nós chamamos de uma informação PII. O que é um PII? Literalmente, PII é uma informação que é nada mais do que Personal Information. Nada mais do que isso. É uma informação muito pessoal. Me explica por que isso? Porque na hora que você para raciocinar, né? É mais, vamos chamar assim, é mais sensível você ter uma chave do consumidor, e eu vou dar exemplos aqui como celular, né, como e-mail, nome, idade, assim por diante, do que os dados que estão ali no browser. Pois bem, só que com a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí talvez que venha o grande link dessa história, eu serei obrigado a claramente solicitar, prestem atenção, solicitar uma autorização do consumidor para capitanear, para trazer para dentro da minha empresa esta chave. Eu, consumidor, vou autorizar a empresa a coletar esse dado. A partir do momento que eu, consumidor, sei onde aquele dado vai ser utilizado e eu autorizo vocês a fazerem essa, vamos chamar assim, essa coletagem, eu tenho um dado sensível dentro de uma plataforma que vai inclusive se conectar com muitos outros ecossistemas, a exemplo as redes sociais, e aí eu vou criar o que nós chamamos de Wallet Garden. Ixi, outra palavra bonita, pois é. O que é um Wallet Garden? Que é um jardim murado. Com as tais CDPs, Customer Data Platform, a partir do momento que o consumidor autoriza eu coletar algum dado dele, seja através de um formulário, um opt-in ou até mesmo a criação de uma conta, eu vou criando dentro de casa a minha própria estrutura de audiência, ou seja, eu vou criando ali o meu banco de dados próprio. Esses bancos de dados, que são extremamente particulares de empresa, é o que nós estamos chamando de Wallet Garden. Então, quando você olha algumas plataformas de redes sociais, né, como Facebook, Instagram, LinkedIn, assim por diante, até o próprio Google, cada empresa agora tem configurado e formatado um Wallet Garden. Com a CDP, eu vou ter dentro da minha plataforma um ID Customer, ou um identificador de consumidor. Esta identificação, então, vai permitir que cada empresa possa ter o teu próprio jardim, ou a sua própria comunidade, ou literalmente o seu próprio banco de dados. E essas comunidades, esses Wallet Gardens, com o passar do tempo, eles vão poder se conectar entre outros jardins. Nós estamos basicamente vivenciando, observando a criação de um novo contexto, onde a gente vai deixar de ter algumas oligarquias, ou seja, hoje praticamente dentro do mercado de mídia digital, a gente tem grandes grupos que são grandes conglomerados de, vamos chamar, dados de interesse e claramente de todos esses cookie pools que a gente estava comentando há pouco com a tal DMP e com a tal LGDP. Com essa regulamentação nova e com a possibilidade de eu realmente pedir lá a autorização de uma chave para o consumidor, cada empresa vai conseguir ter o seu próprio jardim murado. E a gente vai conseguir ali trocar, ou pelo menos conectar jardim com jardim, né? Ou comunidade, a gente pode dizer ali, né? A gente vai virar, cada empresa vai ser quase como um data provider. Isso obviamente tem algumas consequências, né? Se a gente olha, por exemplo, para os grandes anunciantes, nós estamos falando de um ambiente muito mais democrático, né? Um ambiente não dependente de grandes conglomerados de mídia, porém, óbvio que os custos vão acabar aumentando. Por quê? A gente não vai ter um mar aberto, a gente vai ter uma grande quantidade de IPs disponíveis e a gente vai acabar lidando com, literalmente, um universo muito mais qualificado, porque eu vou ter cada vez mais a possibilidade de ter um dado pessoal, uma informação pessoal mais primária, né, do que eu tenho hoje, né? Então é diferente você ter um IP do que um celular ou um RG, um CPF, coisas desse tipo. Então essa informação vai ficar muito mais qualitativa, o que óbvio vai aumentar os custos. Mais uma vez, a CDP ela é uma das possibilidades. Você pode estar imaginando, mas
Em termos de tecnologia, tem alguma diferença entre a DMP e a CDP? Se a gente for olhar de uma forma muito generalista, a gente está falando de tecnologias muito similares, né? Todas elas são literalmente clouds, né? Eu acho que a grande diferença entre a DMP e as situações atuais de coletagem e armazenamento de dados que nós temos hoje é que justamente a CDP ela vai ter uma qualificação, né, muito maior em termos de first party data, porque o consumidor ele vai prover, ele vai dar uma autorização para a empresa de ter uma chave. E aí, só por curiosidade, muitas empresas já estão avançadas dentro desse processo CDP. Elas estão criando literalmente os seus próprios ID customers, as suas próprias chaves de consumidor. E aí você vai ver muito provavelmente no futuro próximo, daqui uns 2 anos, essas empresas literalmente vendendo os seus próprios algoritmos e sua base de dados muito qualificada. Então a gente vai ter basicamente no mercado uma granularização, né, de todo esse contexto aí que a gente chama, né, de mídia programática. Olha, eu vou deixar logo na sequência uma explicação mais visual, muito mais, vamos chamar assim, simplificada entre as diferenças de uma DMP e de uma CDP, para vocês entenderem aí a grande qualidade que vai ser trabalhar com uma plataforma de gestão de dados de consumidor. Muito bem, galera, então vamos dar uma olhadinha aqui dentro de um storyboard um pouco mais visual, a diferença aí entre trabalhar a mídia, né, ou pelo menos fazer a gestão de dados no formato atual ali, que é o formato de cookie pool, né, onde a gente faz a consolidação dentro das DMPs, e o formato de Customer ID com as tais CDPs. Então, no formato tradicional, né, o consumidor ele acaba sendo impactado ali por inúmeras mídias, né, e o browser, através ali de toda a parte de script, tagueamento, acaba coletando alguns dados que têm correlação com a navegação dele, né, a navegação do próprio device, como o IP address, a própria navegação de URLs, né, a parte de data, hora e até mesmo informações sobre o device. As informações que têm muito mais correlação com navegação vão para um banco de dados, que a gente está chamando aqui de DMP, é um software que faz a gestão desses dados, eles são criptografados, a gente acaba tendo ali um grupo, né, de perfil de audiência. E essa audiência é plugada em várias plataformas ali de mídia para fazer a distribuição ali das nossas peças. Quando a gente vai para o processo aí pós, vamos chamar assim, né, pós Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma situação que ela acaba sendo uma confluência, né, de muitos outros dados. A gente não tem mais só as informações provenientes do browser, né? Mesmo que vamos chamar assim, mesmo que o consumidor permita que a gente possa coletar essas informações, mas a gente acaba misturando, né? Até porque o consumidor dá esse consentimento, né? Ele autoriza isso, a gente acaba trazendo algumas informações ali de dados sensíveis, como e-mail, telefone, CPF, celular, assim por diante, e também a gente consegue fazer através de APIs, através de conexões ali de redes sociais, a gente consegue trazer informações que são relacionadas ao perfil ali de, vamos chamar assim, comportamental e psicográfico desse consumidor. E aí essas informações que são muito mais sensíveis, né, elas são muito mais qualitativas, vão também para um banco de dados, que a gente está nomeando, né, de Customer Data Platform, e cada player, ou cada empresa, através dessas informações, acaba gerando um Customer ID, né, um identificador de consumidor. E esses Customer IDs, eles são literalmente organizados ali também em vários clusters, quase como um data provider, e eles são plugados também nas plataformas de mídia para a gente fazer a gestão aí de marketing digital. Então a grande diferença, né, como a gente pode perceber aqui, é que no processo atual, que é o processo ali de traqueamento através de cookie pool, a gente tem informações de navegabilidade. E quando a gente vai para o processo pós, aí toda essa regulamentação que está ocorrendo no mercado, a gente tem um processo onde literalmente com o consentimento do consumidor a gente acaba tendo informações mais sensíveis, mais qualitativas. Então o recado final aqui é que todas as empresas e as lideranças ali de marketing digital precisam se acostumar a cada vez mais coletar o tal do first party data para ter audiência, né, qualitativa, e trabalhar com essas audiências através de inúmeros algoritmos aí que vão surgir nos próximos anos ali com as novas regulamentações, tá bom? Então é isso aí.
Pô, galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa microaula e eu vejo vocês aí na próxima semana com mais um capítulo aqui, seja de negócios, né, seja de transformação digital. Se vocês quiserem também deixar alguma sugestão, pode deixar sua sugestão de conteúdo aí nos comentários que a gente grava uma aula exclusiva para você, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.